O nosso muito obrigado. Muito obrigado, nós. Vamos então continuar a nossa reunião, dar início ao ponto 3 da nossa ordem de trabalhos, a audiência de Green Boost Limitada, relativa a omissões no âmbito da legislação nacional e comunitária sobre a aplicação ilegal de fitofarmacêuticos em Portugal. E vai estar a representar a entidade, o sócio-gerente, o Daniel Cardoso. Sim, muito bom dia, a quem aproveito para cumprimentar. Bom dia. E a quem dou de imediato a palavra para expor a esta comissão as razões do pedido de audiência. Tem a palavra. Muito bom dia. Estão-me a ouvir em condições? Em perfeitas condições. Muito bem. Eu começava por agradecer à Comissão, aos senhores deputados, particularmente aos grupos parlamentares que nas últimas semanas estabeleceram contacto direto connosco, apelar aos restantes deputados e grupos parlamentares que, em função da nossa intervenção, fiquem igualmente sensíveis a esta problemática. Começar por dizer que falar em legislação ou omissão de deveres de fiscalização da legislação específica da aplicação de produtos fitofarmacêuticos não pode estar dissociada de questões de concorrência desleal, de segurança alimentar e saúde pública. Pedi a permissão ao Sr. Presidente para, antes mesmo de continuar a minha intervenção, de partilhar aqui o meu ecrã com um pequeno vídeo de uma reportagem do YouTube realizada pela RTP, que dará aqui um enquadramento mais gráfico à questão e já voltaria a falar. Sim, está dentro do seu tempo. Faz favor de passar. Não, estamos sem som. Tem que aumentar o som do YouTube, por favor. Estamos sem som. Está no máximo. Nós continuamos sem som, Daniel. Continuamos sem som, não conseguimos ouvir o som do YouTube. Mas fará o enquadramento e depois nós veremos as imagens mais tarde. Ora bem, deixe-me então voltar. Já estou de volta? Sim, estamos a ouvi-lo em perfeitas condições. Pronto, se não conseguem ouvir o som do YouTube, não vale a pena deixar o vídeo até ao fim. Portanto, isto foi uma reportagem realizada em fevereiro deste ano, reportando-se a contaminações de 2020. Contaminações essas, todas elas reportadas às autoridades locais, regionais e respectiva tutela. Desde maio de 2020, que foi aberto um processo na Secretaria de Estado que não teve qualquer desfecho. De fevereiro de 2021 para esta data, tivemos uma sentença que nos é favorável em toda a linha, relativa a uma contaminação de 2018. Relativamente às de 2020, ainda se encontram inquéritos de Ministério Público a decorrer. Da parte
da tutela, sabemos que foi aberto um processo em 2021. Foi em março também deste ano aberta uma investigação da IGAMA-OT, que é esta data, e eu gostava, até para poder intervir com mais rigor nesta comissão, gostava de ter tido acesso a ela. Ainda não me foi permitido acesso a ela. Tinha a informação em junho, julho, que já existia um relatório que estaria à espera da homologação da tutela. Em agosto recebi um ofício da Secretaria de Estado que afinal o relatório não existia, que ainda estava na posse da IGAMA-OT. Nas últimas semanas fizemos todas as diligências possíveis para, junto da própria IGAMA-OT e da tutela, obter informação. Continua a ser-nos negado todo e qualquer acesso a documentos administrativos. Sabemos que da DGAV, em fevereiro, foi emitido um parecer esse que não nos foi dado a conhecer, foi comunicado apenas à Secretaria de Estado, pedimos o acesso a documentos administrativos, foi-nos negado, pedimos o acesso a esse parecer à Secretaria de Estado, foi-nos negado. Em janeiro entrei em contacto num documento extenso que enviei a esta comissão, que terá sido distribuído a todos os deputados, onde já manifestava esta constatação da omissão de deveres legais de fiscalização que revelam, evidenciam uma falha total em toda a cadeia, não só de fiscalização dos produtos fitofarmacêuticos, mas também naquilo que diz respeito à própria segurança alimentar. Aquilo que se constata é que desde autoridades locais, nomeadamente CEPNA, Câmara Municipal, existe um total desconhecimento e falta de vontade de cumprir e fazer cumprir a lei. Da parte da Direção Regional, partilhamos com vocês uma série de documentos que provam e mostram que as respostas que nos são dadas... Peço desculpa, pode tirar aí a partilha do conteúdo, senão estamos a ver também as imagens aqui da sessão e não há necessidade disso. Queremos só ver a sua imagem. Ora... Boa questão, que eu agora não sei como tirá-la. Parar de partilhar. Já está. Obrigado. E, portanto, se do ponto de vista mais individual daquilo que têm sido as nossas queixas e denúncias, a questão pudesse parecer pontual ou meramente residual face a uma realidade nacional, eu queria chamar a atenção aos seus deputados de um documento que vos enviei relativo a um parecer que recebemos em março da própria Comissão Europeia, que é paradigmático, taxativo, relativamente à ausência de fiscalização destas matérias em Portugal. Existe um relatório que foi de uma auditoria que foi realizada em 2019, que é taxativo, não existe controlo da aplicação ao nível das explorações. Relatório esse que imagino que até tenha passado pelos olhos desta comissão, da própria tutela. Curiosamente, esse relatório não está disponível em nenhum organismo nacional e apenas está disponível no site da Comissão Europeia. Portanto, Srs. Deputados, estamos a falar de legislação europeia de 2009, estamos a falar de uma diretiva de 2009 que foi transposta para a ordem jurídica nacional em 2013, estamos a falar de legislação relativa ao limite máximo de resíduos presentes nos géneros alimentícios de 2005, estamos a falar de legislação específica dos controlos oficiais de 2017, estamos a falar de legislação que até alude ao Código Civil relativamente ao dever geral de prevenção de perigo de quem aplica produtos fitofarmacêuticos. Estamos a falar de conferências procedimentais e recursos hierárquicos que nos foram totalmente negados ou nem sequer respondidos. Estamos a falar de uma situação específica de uma cooperativa que, violando os próprios estatutos e o regime jurídico das cooperativas, não assume qualquer responsabilidade social, económica e ambiental, seja pelos seus cooperantes, seja perante terceiros. Estamos a falar de seguros de responsabilidade civil
obrigatórios para os prestadores de serviços de aplicação de fitofarmacêuticos que eventualmente não existem, e estamos a falar de seguros de responsabilidade ambiental aos operadores que aplicam produtos fitofarmacêuticos que estou em crer que também não existem. Da parte da DRAP, toda uma omissão de deveres legais de fiscalização, pareceres, ofícios que não passam de meros expedientes administrativos completamente dilatórios, uma DGAV completamente inoperante, mesmo tendo conhecimento direto de todas as nossas denúncias, autos, relatórios de ocorrência. Estamos a falar de uma Secretaria de Estado que, ao fim de 1 ano e meio de processos que tem aberto, não se digna sequer a receber a Green Boost, não se digna a dar-nos respostas concretas, não se digna a assumir as omissões de fiscalização que seriam do seu âmbito, não se digna a acionar seguros e a diligenciar para que a justiça aconteça. E no meio disto tudo nós temos já uma sentença que nos é favorável, que transitando em julgado nos termos em que foi proferida, fará jurisprudência em Portugal. Estamos a falar dos princípios da proteção integrada, que são obrigatórios há cerca de uma década. Estamos a falar de boas práticas fitossanitárias que são obrigatórias e que estão legisladas, medidas de proteção de risco de deriva da aplicação de produtos fitofarmacêuticos que estão devidamente legislados. Estamos a falar de um código de conduta da aplicação de produtos fitofarmacêuticos que a própria DGAV emitiu já em 2021, pese embora no âmbito da Lei 26 de 2013 estivesse obrigada a elaborar e publicar em 2014. E, portanto, estamos a falar de uma empresa como a nossa, que se vê completamente aniquilada, que perdemos a certificação em modo de produção biológico. Estamos a falar de uma série de questões relacionadas com um projeto de jovens agricultores que migraram para o interior de Portugal, para Reguengos de Monsaraz, um projeto de valor acrescentado, mais-valias, exportação, captação de investimento estrangeiro, criação de marca própria. E 1 ano e meio depois estamos sem poder trabalhar, sem poder vender os nossos produtos e uma total inoperância e inação da tutela. Daquilo que me apraz apelar a esta Comissão e até no âmbito das competências de fiscalização da própria ação do Executivo, passaria numa fase inicial, até porque existe um grupo de trabalho constituído no âmbito da segurança alimentar, de evidenciar todos os esforços junto da tutela e da própria GAMAOT para que o relatório, que nós a esta data não sabemos se está concluído ou não, que nos seja fornecido, que vos seja fornecido e que daí se possa aferir toda a responsabilidade administrativa, eventualmente disciplinar, porque estamos perfeitamente convictos que fomos vítimas de vários crimes. O Estado não se pode esconder, como algumas das considerações que nos têm sido enviadas por parte da Direção Regional, atrás de questões relacionadas com problemas de vizinhança. O Estado tem competências de regulação e de fiscalização, de instrução de autos. Para lhes dar um exemplo, a Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz... Sim, só para dizer que a Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz está há 1 ano e meio para instruir autos de contraordenação ambiental que não têm qualquer desfecho. Pronto, eventualmente a seguir poderei com as perguntas dos seus deputados explorar aqui questões mais concretas. Muito obrigado, Sr. Daniel Cardoso. Dou então agora a palavra aos diversos grupos parlamentares para colocar algumas questões e observações sobre os fundamentos apresentados nesta audiência da Green Boost. Tem então a palavra o Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado João Moura. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentava o Daniel Cardoso, a representação da Green Boost. Eu confesso-lhe que depois da exposição dele fiquei um pouco confuso, um pouco baralhado com aquilo que nos trouxe aqui.
Não sei se foi pela ausência do vídeo que ajudaria a suportar a sua intervenção, mas terá certamente uma oportunidade na sua segunda intervenção de nos explicar qual o motivo, o propósito daquilo que nos trouxe aqui, se denunciar um conjunto de práticas, más práticas agrícolas, de algumas empresas, fez aqui algumas acusações, de alguma forma graves, no que diz respeito à violação de regimes jurídicos, inclusivamente de algumas entidades cooperativas, inclusivamente. E, portanto, eu gostava que concretizasse mais para que pudéssemos perceber. Eu sei que, certamente, que não estará à espera que desta audição faz-se ouvir e ouvirá cada um dos intervenientes dos diferentes grupos parlamentares sobre aquilo que é a sua ideia generalista sobre algumas práticas agrícolas, e que o farei a seguir também, mas mais importante do que isso é que, se nos trouxer dados concretos, que esta comissão possa atuar, possa ter aqui um resultado prático que saia, no fundo, em benefício de boas práticas sustentáveis, de impactos positivos que a agricultura possa ter nos ecossistemas, e se não é assim, quais serão esses impactos negativos para que nós possamos ser aliados nesta denúncia. Deixe-me lhe dizer que, em nome do PSD, o Partido Social Democrata, na sua ideia da política agrícola para Portugal, não é fundamentalista contra a boa prática de utilização de fitofármacos. Estamos em crer que a sua utilização deverá ser baseada naquilo que é uma boa utilização, nomeadamente com impactos o mais minimizados possível na água, nos ecossistemas, nos solos, nomeadamente no uso dos azotos, mas também não somos fundamentalistas ao ponto de dizer que vamos colocar de parte todas as práticas de agricultura mais intensiva, porque isso leva a que Portugal deixe de ser competitivo, leva a que os produtos agrícolas produzidos em Portugal sejam apenas para uma elite que os possa comprar, porque são mais caras a sua produção, em que, num caso mais extremo, se fecha os olhos porque sabemos que há necessidade de importação de produtos que são feitos noutros países onde estas práticas são feitas sem qualquer tipo de controle e, portanto, as práticas ambientais hoje são feitas e vistas à escala global e não do nosso país. Dou-lhe o exemplo daquilo que é alguns dos cereais que são importados por Portugal não os produz e que noutros países, como por exemplo o Brasil, se devastam hectares e hectares da floresta amazónia e que cá em Portugal esses produtos são vistos com bons olhos como aqueles que são amigos do ambiente. Permita-me utilizar aqui a expressão, longe da vista, longe do coração, e portanto penso que não é a sua ideia nem o seu pensamento. Devo-lhe dizer, daquilo que percebi que nos trouxe aqui, que da nossa parte, do Grupo Parlamentar do PSD, estamos inteiramente disponíveis para o ajudar a si, à associação que representa ou à empresa que representa, na ajuda daquilo que são as boas práticas da produção agrícola e dos impactos positivos que eles possam ter nos ecossistemas. E, portanto, sem um fundamentalismo de sermos aqui radicalmente contra a agricultura intensiva ou superintensiva, não. Somos de acordo com uma agricultura produtiva e das boas práticas que os agricultores possam ter num equilíbrio com o ambiente e com aquilo que é a necessidade dos consumidores em Portugal. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. João Moura tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Norberto Patinho. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Daniel Cardoso, agradecer-lhe a exposição, dizer-lhes desde já que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista ouviu com atenção e interesse a exposição. Ficou, na verdade, também um pouco, como referiu o Sr. Deputado do PSD,
um pouco confuso quanto ao que pretendia, eventualmente, se calhar por não termos som no vídeo, mas registámos, portanto, algumas das afirmações, acusações que o Sr. Daniel fez sobre, penso que essencialmente sobre uma falta de regulamentação ou de fiscalização à legislação sobre a utilização e aplicação de produtos fitofarmacêuticos. Num historial, portanto, que conseguimos e que consegui obter durante estes últimos dias, preparando esta audiência, percebi, portanto, que a empresa é uma empresa de produção de plantas aromáticas, medicinais e de olival tradicional, no modo de produção biológica, e que todo este processo deve a alguma razão de queixa da vossa empresa relativamente a alguns produtores vizinhos que, devido à sua prática não biológica, contaminaram as vossas produções. Penso, não sendo isso que ouvimos agora na sua exposição, mas penso que ela faz, portanto, um enquadramento, portanto, aquilo que disse faz um enquadramento com este histórico que nós, portanto, conseguimos obter. Esse incumprimento da aplicação de produtos fitofarmacêuticos parece-me que foi alvo de participação e que tem em curso portanto, um processo de inspeção, nomeadamente de IGAMAOT, e julgo que é o resultado desse relatório da IGAMAOT, que, segundo nos disse, está concluído ou está em conclusão, é essencial para o esclarecimento das questões que aflorou e que são importantes para a adoção de medidas, para medidas que se enquadrem nas nossas competências, a competência desta Comissão Permanente Parlamentar, e que só serão possíveis de tomar perante uma situação em concreto, portanto, pelo que gostava que na intervenção que fizesse concretizasse mais os aspectos que julga poderem ser alvo de um trabalho conjunto desta Comissão no âmbito das suas competências. Como o Sr. Deputado do PSD aqui referiu, nós também, portanto, somos favoráveis essencialmente às boas práticas, mas as boas práticas não se resumem exclusivamente ao modo biológico, os modos tradicionais. Todos eles têm o seu papel importante nesta revolução agrícola que me atrevo a dizer se tem levado a cabo, sobretudo na região que evoca, o Alentejo, devido às novas condições, sobretudo para algumas produções intensivas que foram proporcionadas pela água da barragem de Alqueva. De qualquer das formas, como lhe referi, estamos totalmente disponíveis para, compreendendo as razões da vossa exposição e os argumentos que têm relativamente a algo que, penso e pelo aquilo que ficou evidente da sua comunicação, não correu da melhor forma e, sobretudo, correu de uma forma que, na sua opinião, não será legal. Estamos totalmente disponíveis para, portanto, colaborar no sentido de encontrarmos soluções para, portanto, enfrentarmos o futuro e dar a possibilidade à empresa a que o senhor gere de perseguir os seus objetivos e atingir os seus objetivos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Ricardo Vicente. Obrigado, Sr. Presidente. Um primeiro agradecimento também ao Sr. representante da Green Boost pela comunicação que fez chegar à Assembleia da República com o alerta do seu caso concreto.
O Bloco de Esquerda recepcionou esse vosso alerta e tomou diligências no imediato que não dou por certo que lhe tenham sido comunicadas pelos serviços desta Comissão de Agricultura e Mar. Nós aprovámos há alguns meses nesta Comissão um requerimento para a audição da vossa empresa, juntamente com a Agrobio e com algumas empresas de certificação, entidades de certificação biológicas, a respeito deste problema em concreto. Porque nós temos, há já algum tempo, recebido denúncias de produtores biológicos que são prejudicados pela ação dos agricultores vizinhos. E também temos, não apenas na agricultura biológica, casos de produtores que foram prejudicados pelos produtores vizinhos porque, na pulverização que fizeram nas suas parcelas, atingiram alvos errados que estavam no proprietário do lado e, com isso, incumpriram os intervalos de segurança no momento das colheitas. Isto é, porque o meu vizinho fez uma pulverização e eu não tive conhecimento, nem a pulverização do meu vizinho teria de incidir sobre o meu terreno, e no momento em que vendi, os limites de resíduos ultrapassavam os máximos porque não foram cumpridos os intervalos de segurança. Isto é um problema que acontece frequentemente, ou pior do que isso, situações em que substâncias ativas chegam à minha produção não estando autorizadas para esta finalidade, como é o vosso caso, e isto não acontece apenas na agricultura biológica, porque os meus vizinhos utilizaram equipamento de alto volume, porque o vento e a deriva fizeram com que os produtos chegassem ao meu terreno e geraram problemas de mercado vários e algumas injustiças. É nosso entendimento que são necessárias tomar medidas de prevenção para que estas situações como estas não ocorram e também que é necessário medidas, além da fiscalização, medidas de proibição de recurso a determinado tipo de equipamentos que sabemos serem de fácil arrastamento para áreas sensíveis e, portanto, existem áreas de produção ou áreas ecologicamente sensíveis que devem ter distâncias mínimas para equipamentos de pulverização de alto volume, por exemplo. E que existem soluções tecnológicas possíveis de aplicar em maior proximidade que resolverão o problema, havendo a política pública para promover essa opção. Além disso, é necessário também, e temos bons exemplos sobre isso, eu sou engenheiro agrónomo, tive a possibilidade de visitar algumas explorações agrícolas na Suíça durante um estágio, durante o meu mestrado, onde são obrigatórias a implementação de buffer zones e de distanciamentos mínimos entre áreas de produção e linhas de água, distanciamentos mínimos, zonas tampão, é assim em português, entre áreas de produção intensivas e áreas de produção não intensíveis ou parques habitacionais. O Bloco de Esquerda já teve a hipótese de apresentar projetos de lei nesta Casa para fazer esse caminho. Infelizmente foram chumbados. Não digo que a nossa proposta fosse a melhor, mas o que é verdade é que não houve nenhuma proposta aprovada nesse sentido e que vários grupos parlamentares se furtaram a construir essa solução ou a participar da sua construção. Por isso, é muito importante que exemplos como o vosso cheguem à Comissão de Agricultura, que gerem debate, que envolva diversas entidades, porque há mesmo uma necessidade de implementar regulamentação, fiscalização e de promover boas práticas que necessita desse impulso, e o Bloco de Esquerda cá está para contribuir para esse trabalho, e por isso dizer-lhe também que não se admire se vier a ser contactado novamente para uma audição a este respeito, porque esse requerimento foi aprovado aqui na Comissão de Agricultura, aguarda apenas o seu agendamento para concretização. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado João Dias. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou só aqui tentar ligar a câmara. Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar também o nosso convidado da Green Boost, que aqui nos deixou as preocupações, apesar de... parece que não estou a ouvir a mesma audição, ou seja, os senhores deputados do PSD e do PS
dizem não ter percebido ou que não foi feito o esclarecimento, mas esta situação e este caso é bastante claro. O que nós estamos aqui é na presença de uma contaminação externa de uma produção e que, de facto, foi feito todo um trabalho de denúncia e de exigência do cumprimento de normativos que não tem tido os seus resultados. E, nesse sentido, nós achamos que, de facto, é preciso que sejam respeitados tudo aquilo que existe em termos normativos, mas também que seja realizado um apuramento do que se passa, nomeadamente até em termos de medidas que podem ser feitas e tomadas pelos produtores vizinhos para eliminar estes riscos, ou pelo menos reduzi-los ao mínimo. Mas não quero deixar nesta intervenção ter aqui um enquadramento daquilo que é a produção biológica. Nós estamos a falar em mais de 250 mil hectares em Portugal de agricultura de superfície, em que é utilizada a agricultura biológica, e que neste momento há uma tendência crescente de aumento desta área e desta técnica de produção. E, de facto, neste modo de produção, o que acontece, ao contrário da agricultura superintensiva, em que cria condições para a ocorrência de pragas, para a ocorrência de doenças, até pela falta de rotatividade, nomeadamente em culturas permanentes e em extensões muito grandes e em regime de monocultura, cria condições para o desenvolvimento das pragas, por falta de rotatividade, pela continuidade de uma mesma cultura. Aqui o que acontece é que previne-se essas doenças e previnem-se essas pragas. O modo de agricultura biológica tem esta característica. Naturalmente que a utilização de fitofármacos sintéticos utilizados na agricultura intensiva e superintensiva é uma preocupação que tem consequências ambientais, tem consequências principalmente quando acontecem situações em que culturas vizinhas que são antagónicas acabam por ter aqui problemas, nomeadamente em termos de conflito, e nesse sentido aquilo que eu gostaria de questionar tem a ver com e compreendendo e entendendo todo o quadro, porque não tive dificuldade em compreender e em esclarecer, ao contrário do que aqui foi expresso por os senhores deputados do PS e do PSD, aquilo que quero aqui pedir também alguns esclarecimentos que é importantes, tem a ver com algumas medidas que já foram ou não tomadas, nomeadamente o que tem a ver com os produtores vizinhos, tomaram medidas para prevenir o risco da deriva para a cultura não visada, neste caso para a produção biológica, se foram ou não criadas algumas zonas tampão, até mesmo sebes de proteção, ou mesmo uma coisa que nos parece nós muito importante é se esses produtores tiveram o cuidado de ter um aviso prévio para quem, sendo vizinho, necessita também tomar medidas para se proteger, ou pelo menos para saber que a sua cultura está a ser provavelmente contaminada com um determinado fitofármaco, que também tem um determinado características e período portanto, em que não pode ser utilizado, muitos deles com mais de 2 meses, em que não pode ser colocado no mercado por segurança alimentar. E, portanto, aquilo que também nos apraz dizer e questionar tem a ver com, a partir do momento em que há uma perda do certificado, qual é o tempo que também demora até retomar esse certificado, tendo em consideração que nós sabemos que deverá andar, para se criar condições para uma produção biológica, andará aí nos 3 anos, saber novamente se para se retomar esse certificado, e tudo isto tem implicações em termos económicos e de sustentabilidade de uma exploração, e é isso que nós queremos também aqui ter esse conhecimento, porque tem implicações em termos da viabilidade de uma cultura que tem a sua dimensão, um modo de produção que tem a sua dimensão. Nós entendemos que é preciso aumentar a produtividade, deve ser fomentada e criadas condições para que a agricultura biológica, porque em Portugal, e é preciso termos isto em consideração, senhores deputados, e dizer a todos quem nos estão a ouvir, em Portugal entram enormes quantidades de produtos biológicos que poderiam ser produzidos pelos nossos agricultores, assim houvesse condições de estímulo e de incentivo à sua produção,
e naturalmente que esses produtos biológicos, muitos deles até podemos perder o controle às suas características e qualidades biológicas, mas que muitas das vezes vêm criar dificuldades aos nossos agricultores, porque nós temos condições para produzir esses produtos. E é nesse sentido que o PCP defende a agricultura biológica, não como a solução única para a produção alimentar e para a soberania alimentar, mas como uma via que deve ser incentivada e ter apoios direcionados, assim como a pequena agricultura e a agricultura familiar. E por isso deixar aqui uma palavra também da disponibilidade do PCP para poder, no que tiver ao seu alcance, apoiar também a resolver esta situação, sendo certo que estamos aqui numa luta entre David e Golias. Somos muito claros relativamente a isto. São grandes interesses económicos, muitas das vezes, que estão por trás e que é difícil conseguir alcançar objetivos, mas não podemos baixar os braços desta luta, ainda que ela seja grande. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Fica assim concluída a intervenção dos diversos grupos parlamentares e dou a palavra novamente ao Sr. Daniel Cardoso, sócio-gerente da Green Boost, para responder às questões formuladas pelos seus deputados. Tem a palavra. Muito bem. Eu, se calhar, começaria por responder conjuntamente aos seus deputados do PS e do PSD, nomeadamente o seu deputado do PSD foi mais cáustico em relação a uma eventual não interpretação da minha intervenção. Eu convidaria o senhor deputado a ler o documento que eu fiz chegar a essa comissão, que recebi em março da Comissão Europeia. E convidaria também o senhor deputado a ver o segundo documento de uma queixa formal que eu fiz à Comissária Europeia e as respectivas diligências que a Comissão Europeia está neste momento a fazer junto do Estado português. Da nossa parte, Green Boost Limitada, enquanto produtores de aromáticas em modo de produção biológico, não há qualquer tipo de fundamentalismo relativamente a outros modos produtivos. Aquilo que eu acho e que me preocupa a mim também enquanto cidadão e que deveria preocupar todos os deputados também enquanto representantes dos cidadãos é que Portugal, até 6 de outubro de 2021, está em incumprimento total do Regulamento 1107/2009 e da Lei 26/2013. Eu, pegando até nas perguntas do seu deputado do Bloco de Esquerda e do PCP, todas estas questões de boas práticas agrícolas, de SEBs, de distâncias de proteção, zonas tampão, utilização de bicos antideriva, estão todas legisladas. Aquilo que eu me estou a queixar a esta Comissão, pondo de parte, não sei se captou que eu já tenho uma sentença favorável de um primeiro processo cível e está a decorrer neste momento inquérito no âmbito penal. A questão aqui, e eu tenho que citar aquilo que a União Europeia me diz. No início de 2019, a Comissão realizou uma auditoria em Portugal para avaliar as medidas em vigor para alcançar uma utilização sustentável dos pesticidas. Entre as insuficiências identificadas, o relatório da auditoria concluiu que, embora a aplicação dos princípios da proteção integrada seja uma obrigação, e sublinho obrigação, para os utilizadores profissionais de produtos fitofarmacêuticos, não existe controlo da aplicação a nível das explorações agrícolas. Sr. Deputado, ou senhores deputados, reparem uma coisa. A DGAV e a Direção Regional e a própria entidade certificadora EcoCert, desde o ano passado, que sabem que das 8 substâncias ativas proibidas na nossa cultura, uma delas estava 6 vezes a nível do limite máximo para consumo humano. No âmbito do Regulamento Europeu 2017-625, a autoridade competente em Portugal estava obrigada a desencadear uma investigação oficial o mais depressa possível. 1 ano e meio depois, essa investigação ainda não aconteceu. E é isso que deveria preocupar os seus deputados. Eu bem sei que, enquanto empresário, tenho que recorrer aos tribunais no âmbito civil e penal. Aquilo que eu estou aqui a reivindicar é que o Estado português passe a cumprir aquilo que ainda não foi capaz de cumprir. Mas será impossível ao Estado português cumprir a Estratégia Nacional para a Agricultura Biológica que existe, projetos de resolução de Conselhos de Ministros que saíram recentemente,
metas e compromissos europeus com a União Europeia, nomeadamente do Pacto Ecológico, do aumento da superfície agrícola em modo de produção biológico para 25%, a redução de produtos fitofarmacêuticos em 50%, estas metas até 2030, se em 10 anos o Estado português não conseguiu cumprir, nem fazer cumprir a legislação que já existe, basta, com a devida atenção, tempo e tranquilidade, estudar bem o regulamento 1107-2009 e a Lei 26-2013 e os senhores deputados vão poder constatar aquilo que eu, enquanto produtor lesado, fui obrigado a constatar, fiz toda a minha pesquisa técnica e jurídica para perceber que neste momento o Estado português está em claro incumprimento. Não serei eu, enquanto empresário e cidadão, a ter que explicar aos seus deputados as implicações que poderá ter, até no âmbito da PAC, curiosamente a audição imediatamente anterior à minha, se a União Europeia instaurar um processo de infração a Portugal. É disto que estamos a falar. Relativamente ainda à pergunta do Sr. Deputado João Dias, medidas implementadas pelos produtores vizinhos, nenhuma. Relativamente ao certificado, o que diz a legislação específica da agricultura biológica é que, no nosso caso, houve uma reincidência, nós podemos eventualmente ter que passar por um período de conversão de 3 anos. Eu gostava que os seus deputados fizessem o exercício de tentar imaginar o que é, primeiro, uma empresa que está sem poder trabalhar há 1 ano e meio e que o seu core business é produzir em modo de produção biológica. Convido inclusive a ver o nosso logo e o slogan. Nós somos Green Boost Organic Herbs. Vendemos ou vendíamos para vários países da União Europeia, centro e norte da Europa, e de repente não só não podemos vender com certificado, como uma vez que o nosso produto contém substâncias tóxicas acima do limite máximo para consumo humano, se o fizéssemos, se vendêssemos, primeiro estaríamos a cometer um crime. Segundo, estaríamos a envenenar as pessoas. Estamos a falar de substâncias ativas, por exemplo, o Folpet, com implicações crónicas e agudas no sistema imunitário, respiratório, circulatório, reprodutivo, má formação de fetos. O Mancozeb, uma substância que até já foi proibida, sairá de circulação em 2022. Metalaxil, as últimas análises feitas pela nossa entidade certificadora, em agosto deste ano, tivemos os resultados há 2 semanas atrás, indicam ainda o metalaxil ao dobro do permitido por lei. Portanto, a Green Boost neste momento não existe. Continua a pagar impostos, mas não existe. E existe um relatório da IGAMA-OTA, uma investigação da IGAMA-OTA a decorrer há 7 meses, que eu imagino que, eventualmente, por pressão política, ainda não saiu. Eu quero crer que não tenha havido pressão política, até acredito muito no trabalho válido das inspectoras da IGAMA-OT. Agora, uma direção regional que me responde, que tenha ousadia de me responder e de ser considerações contrárias ao disposto na lei. Uma DGAV, que inclusive eu mandei-vos um artigo que também saiu sobre o nosso caso no Jornal Observador, que tenha ousadia de dizer que as substâncias que foram encontradas não são assim tão problemáticas e continua-nos a omitir, a negar o acesso a um parecer que ela própria elabora e que só comunica à Secretaria de Estado e que nós, no âmbito da lei da LADA, pedimos esse acesso e esse acesso é-nos negado. Um processo que está na Secretaria de Estado há 1 ano e meio, que já passou por 2 secretários de Estado, por 3 chefes de gabinete, por um número infindável de juristas, que até ao momento não foi concluído. Eu sou obrigado a assistir, por exemplo, e nada contra este tipo de representações diplomáticas, eu sou obrigado a assistir à Sra. Ministra a receber representantes da República do Congo e ando há meses a pedir uma audiência ou com a Sra. Ministra da Agricultura ou com o Sr. Secretário de Estado que nem me tem sido respondida, nem é questão de me ser negada. Estive, inclusive, em agosto, 2 dias seguidos, presencialmente. Tem que concluir. Sim, Sr. Presidente. Estive 2 dias em Lisboa, na Praça de Comércio, a tentar reunir com o Sr. Secretário de Estado, pura e simplesmente não fui recebido.
tenho passado semanas inteiras a telefonar para a Secretaria de Estado, não consigo falar com um jurista, não consigo falar com o chefe de gabinete. Portanto, isto acaba por ser uma posição indigna do Estado e eu acho que compete a esta Comissão fiscalizar, especificamente, a omissão de deveres de fiscalização e de follow-up da nossa questão, que, posso assegurar aos seus deputados, não é a única. Muito obrigado. Muito obrigado. Fica assim então concluída esta audiência da Green Boost. Agradeço a presença do seu sócio-gerente Daniel Cardoso e naturalmente que todas as suas observações e comentários terão o devido tratamento pelos diversos grupos parlamentares em sede de comissão ou fora dela. Muito obrigado. Vamos então continuar só com a nossa ordem de trabalhos. Senhoras e senhores deputados, o ponto 4, que é a distribuição e nomeação do relator da petição 270.